Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 11 o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aí vamos para o 16. Para revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne e o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei para Damasco, depois de 3 anos, enfim. Ou seja, o que Jesus ensinou é que o Espírito Santo, tá? Ele é o diretor da igreja, não é o magistério. O Espírito Santo é aquele que, no momento de ignorância, como acontece hoje, assim, muita gente hoje se converte no Irã, na China, na África, através de um programa de rádio, através de um folheto evangelístico. O que mais acontece hoje no campo missionário, o que mais acontece hoje talvez aqui no Brasil, né, entre as pessoas ignorantes, pobres, analfabetizadas, elas ouvem uma palavra, ouvem uma pregação, escutam alguma coisa, escutam alguma música. O Espírito Santo toca o coração dessas pessoas e ele começa a obra de conversão. Então você tem igrejas inteiras na China, você tem igrejas inteiras no Irã, você tem igrejas inteiras nos países árabes que recebem o evangelho de alguma forma, seja rádio, panfleto, uma mensagem na internet, e ali começam a viver o verdadeiro evangelho porque o Espírito Santo ensina a elas. Então, mesmo eu falei que o protestante ele tem, né, seu corpo de pensamentos, de intelectuais, de sistemática, mas o evangélico, mesmo eu não concordando nessa nuda escritura evangélica, mesmo assim, o evangélico cristão com a Bíblia, ele tem o Espírito Santo. Okay. Né? E o evangélico com a igreja em si, você tem onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente deles. Mas agora, sobre essa questão do concílio de Antioquia, do concílio de Jerusalém, Atos 15, né? Agora vamos ver lá Gálatas 2, de 11 a 14. Gálatas 2, de 11 a 14, diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, seu papa, de acordo com a sua doutrina, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Paulo está ensinando que essa tradição que foi acordada no concílio de Antioquia vai contra o evangelho, porque ensinava a separação das mesas. Se você fosse um judeu helênico, você não era o irmão de um judeu da terra. Se você fosse um judeu helênico, você não deveria comungar junto. Se você fosse gentio, de jeito nenhum. O que o concílio de Antioquia decide é literalmente manter para os gentios e para os judeus helênicos as prescrições que um estrangeiro deveria viver em Israel. Paulo quebra isso tudo, ele fala, não, Jesus Cristo ensinou que nele todos são um. Homens, mulheres, judeus, gentios, escravos, livres, não existe separação das mesas. Portanto, as prescrições do concílio de Antioquia não devem ser obedecidas porque vão contra o Espírito Santo. E aí Paulo fala contra isso também. Paulo ensina, né, na Bíblia contra isso, lá em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 25, o Concílio de Jerusalém decide o quê? Que você tem que se afastar de carne sacrificada, de carne sufocada, de carne com sangue. Tá? Porque isso é aquilo que um estrangeiro deve viver dentro de Israel. Ou seja, o Concílio de Jerusalém só está mantendo o judaísmo. Né? Está vivendo literalmente o que a gente chama de judeu-cristianismo e não de fé. E aí o que ele diz? Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência.
Pois como dizem as escrituras sagradas, a terra e tudo que nela há existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, como que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo da consciência. Mas se alguém disser, essa comida foi oferecida aos ídolos, nesse caso não comam. E aí você pode continuar lendo aí até o versículo 30. Ou seja, existe uma tensão aí entre Jesus, o Evangelho, a revelação de Deus, e literalmente a tradição judaica. E o que Paulo está mostrando é exatamente isso. O Evangelho, a revelação de Cristo é superior. Adquiram o kit onde está na Bíblia. Ele é um kit perfeito que eu preparei aqui para você conseguir defender a fé católica, entender a fé católica e defendê-la e ensiná-la com base nas Escrituras. Mas a primeira coisa é uma coisa que o Lucas tinha comentado antes, né? De que tem igrejas aí no mundo inteiro que aparecem da pessoa ouvir no rádio, né? De ver alguma coisa na internet. Então que não seria necessário uma igreja institucional para que eles fossem cristãos, né? E realmente esse fenômeno sempre aconteceu desde a época dos apóstolos. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Era homem eloquente, versado nas Escrituras. Tinha recebido instrução no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João, que é o que ele ouviu, né? O que ele recebeu, ele ouviu. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no, expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Querendo passar para cá, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. A presença de Apolo aí foi muito útil aos que, pela graça, haviam abraçado a fé, pois ele refutava vigorosamente em público os judeus. Era um apologeta, né? Demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Apolo recebe a palavra de Deus em partes, e ele precisa receber mais. Então, Priscila e Áquila o recebem para completar aquelas coisas que ele tinha ouvido. Então, Apolo ele é introduzido na doutrina completa, na palavra de Deus completa que os apóstolos ensinavam. E recebeu imposição de mãos de uma mulher, né? E não para por aí. Aqui não está escrito que ele recebeu imposição de mãos. Eu estou no que está Então escrito ele não na Bíblia. recebeu? Aqui. Não está aqui. Quem recebeu imposição de mãos da mulher. O que Priscila e Apolo fizeram foi acolheram, expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Cadê aqui a imposição? Ah, mas você falou que você tinha a imposição de mãos sendo passada a todos os apóstolos. E Apolo é apóstolo aqui? Exato, o que eu falei também é que a gente tem a tradição oral e a Escritura, que a Escritura mostra alguma coisa e que os apóstolos trazem mais. Por exemplo, o que aconteceu com os bereanos, né? Eles viram na Escritura que o Cristo realmente deveria sofrer e aceitaram a palavra oral de Paulo de que era Jesus. Isso não para por aqui, ó. Inclusive, para tirar sua dúvida agora, em Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo, como esses que estão aí na África, sei lá onde, como você comentou, que receberam uma parte da Boa Nova. Mas eles precisam receber tudo. Inclusive, aos olhos da Igreja Católica, como você disse, a gente vai discernindo isso melhor ao longo do tempo. Antigamente a gente tratava assim, né? Herege e tal, e era aquela confusão toda. Desde o Concílio Vaticano II, a gente entende que os nossos irmãos separados, apesar de formalmente serem hereges, como vocês também pensam que eu sou, eles têm o batismo e estão repetindo aquelas coisas que eles receberam, como Apolo aqui, como esses aqui. E o que acontece então? Eles responderam, versículo 2, Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Paulo perguntou, que batismo então recebestes? Eles responderam, o batismo de João. Paulo disse-lhes, João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, então nesse relato nós temos aqui a aplicação do sacramento. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs-lhes as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram 12 homens. No sacramento hoje ninguém fala em língua nem profetiza, né? Porque esse texto aqui não é aplicável ao sacramento aqui. Na verdade, ele está falando com pessoas que não são cristãs. Ele receberam o batismo. Eles creem em João Batista como Messias. O que Paulo vai falar para eles é o Evangelho, que João Batista não é o Messias, que João Batista apontou para Jesus que é o Messias. O que Paulo está fazendo aqui é literalmente converter esse grupo. E agora, convertidos, eles vão ser batizados. Pode concluir. Eles não eram cristãos, eles não eram salvos. Okay. Aqui você não está falando de uma... E outra coisa... Não, olha só. Deixa eu concluir a minha ideia. Vamos lá, pode concluir. Calma aí. Deixa eu concluir a ideia. E o que ele diz aqui, ó? Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé.
Então esses aqui eram nós cristãos. nem sabemos que tem Espírito Santo. Então Como é que eles eles eram cristãos? É como você disse, a pessoa que só ouve alguma coisa no rádio, sei lá o que, lá na África tal, e precisa Não, eles receber. creram em João Batista Mas como deixa eu Messias. completar. Peraí, vamos concluir. Igual Apolo conclui. cria em Deixa eu João completar a Batista ideia. como Peraí. Messias. Ele era o apóstolo de João Batista. Então, Professor, deixa eu conclua. completar, deixa eu completar a ideia. Desculpa. Tá bom. O que eu estou mostrando aqui é que tanto Apolo quanto esses precisaram receber a Boa Nova completa. Eles não tinham recebido. Eles precisavam ser introduzidos na estrutura da igreja. A propósito, você citou também a carta aos Gálatas, capítulo 2, e você foi citando uma passagem que eu gosto muito, mas infelizmente na melhor parte você disse, enfim, e não concluiu a passagem. Então eu queria que todos nós fôssemos aí para carta aos Gálatas. Deixa eu só encontrar aqui, achei. Carta aos Gálatas, capítulo 2, que é o que você estava citando. E aí você fala, né, que São Paulo está explicando que ele não é um sucessor dos apóstolos, mas que ele é um apóstolo, ou seja, tudo que ele fala é palavra de Deus. Ele não está repetindo uma coisa que ele ouviu, ele está falando de Jesus Cristo com quem ele teve aquela experiência. Tudo que ele fala é palavra de Deus, inspirada. E aí o que ele diz no versículo 18 é que, apesar disso, dele ser um apóstolo que recebeu isso direto de Cristo, depois 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer a Cefas e fiquei com ele 15 dias. Então, o próprio São Paulo reconhece que ele precisava conhecer a Kefa, a Pedro. Kefa em aramaico, que quer dizer rocha, né? É o nome que Jesus deu para ele. E chamou ele de hipócrita. Chamou ele de hipócrita. Que ele não porque... vivia o evangelho. Tudo bem, mas é isso que ele está dizendo. Ele foi conhecer a rocha da igreja, que pode ser condenada. Não, a Por quê? rocha da igreja não era Pedro. Deixa eu A concluir rocha a Então, minha ideia. vamos lá, conclui, Ariel. Não, mas seja só Deixa eu mais Não, a É, nota... correto no que você... Não, mas aí Porque seria... assim, uma não, coisa é mas você aí, defender na a sua tradição fala, da você igreja, outra fala. coisa é você Anota. deformar o texto bíblico. Não, Então, olha vamos lá. só, você Segue pode... no- O que você vai fazer, Lucas? Você vai É anotar capítulo tudo que eu tô primeiro. falando. Você falou que era 2, mas é o primeiro. É minha Vamos. primeira vez desculpa. em debate. É a minha Eu vou também. aprender Então- a me segurar. É a primeira vez em debate, mas quem trabalha no mundo corporativo sabe que a gente debate o tempo inteiro, né? Então, estou me sentindo numa reunião de trabalho aqui. Então, você vai fazer o seguinte, sempre que eu falar alguma coisa e você discorda, anota. Eu tenho um monte de coisa anotada aqui, estou escolhendo quais que eu vou responder, porque infelizmente não dá tempo, mas eu fico aberto para voltar. Para falar sempre todos. Sempre que convidar. Exatamente, podemos. Muito bem, então essa era a primeira coisa. Esses que recebem a palavra precisam ser introduzidos na estrutura da igreja. É o que a gente vê em Atos 18 e em Gálatas 2. É Gálatas 1, tá? Gálatas 1, desculpa, Isso. né? Citei Gálatas 2, Gálatas 1. Eu vou pedir que vocês adquiram o kit onde está na Bíblia. Ele é um kit perfeito que eu preparei aqui para você conseguir defender a fé católica, entender a fé católica e defendê-la e ensiná-la com base nas escrituras. Mas você vai receber o meu livro onde está na Bíblia. Ele é igual ao e-book onde está na Bíblia? Não, porque o e-book ele foi pensado para ser uma ferramenta de consulta. Então, quem tem o e-book aí já viu que ele é um negócio mais direto ao ponto, né? Então, no livro, eu mantenho a mesma estrutura, só que eu desenvolvi melhor os textos que acompanham esses versículos, para você conseguir raciocinar melhor. Então, assim que você comprar, a gente vai mandar para você o livro físico. Mas nesse meio tempo, você não vai ficar sem fazer nada. Você já vai fazer o curso A Bíblia contra os Hereges. O que é esse curso? Sou eu lendo o e-book onde está na Bíblia, para cada pergunta uma aulinha ali de 10, no máximo 20 minutos, em que eu vou ler com você e fazer reflexões. Se tem alguma coisa na patrística que já refuta, como você usa a Bíblia para convencer eles disso, como nós sabemos com a Bíblia que a posição católica é a correta. Você já vai fazendo esse curso no seu ritmo, o acesso é vitalício, você vai poder fazer sempre também. E aí, depois disso, tem um outro curso que ele é mais profundo, que é o Por que Não Sou Herege. Esse curso, o que ele é? São 6 aulas maiores, de até 1 hora, em que eu pego na escritura características do povo de Deus, que só estão na Igreja Católica, que vão te permitir se aprofundar mais nas raízes bíblicas da nossa igreja, e você vai passar a questionar os protestantes também. Bem, mas esse link aqui, ele vai estar na descrição também, ariellazari.com.br/kit, onde está na Bíblia. Você vai adquirir esses 2 cursos e o livro físico vai estar muito mais preparado para defender sua fé com base na escritura.